quando e por que você escolheu automação? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos também que estão me ouvindo. Em especial ao grupo aí que me escolheu para esse trabalho. Então, respondendo à pergunta, eu eu sou técnico em eletromecânica. E eu fiz o técnico paralelo ao meu ensino médio, quando eu tinha ali meus 16, 17 anos. Eu sou natural de Criciúma, estudei na SAD, um colégio em Criciúma que tem um curso técnico paralelo ao ensino médio. E eu, na época do ensino médio, eu escolhi fazer eletromecânica. No mundo da eletromecânica, eu me deparei com automação industrial, o que no meio ali no meio da indústria a gente chamava de mecatrônica e tal, que era a parte de sensoriamento, CLP, a parte de automação. Isso, naquele momento, foi uma matéria que me chamou muita atenção e que foi uma das matérias técnicas que eu mais tive vontade de continuar aprendendo. E aí, baseado nisso, eu fui atrás, então, justamente no que tinha de faculdade que, de certa forma, faziam isso, ou pelo menos ensinavam isso, ou eram relacionados a essa área. E daí, naturalmente, eu fui cair em mecatrônica e controle e automação. Então, o que me motivou a escolher automação foi o meu curso técnico. Meu curso técnico me apresentou uma matéria de automação, no qual eu me senti muito realizado em aprender, e aí eu falei, bom, quero saber mais sobre isso aí, é uma coisa que eu gosto. E foi daí que eu escolhi automação. Como é que eu caí na UFSC? Aí foi tentativa e erro e um pouco de sorte. Porque, de novo, então descobri que eu queria fazer automação, ou mecatrônica, alguma coisa relacionada nessa área. E aí eu fiz alguns vestibulares, só que aqui hoje em Criciúma até tem. Hoje tem um tecnólogo de mecatrônica. Na minha época, quando eu fiz o vestibular há 10 anos atrás, 11 anos atrás, não tinha nenhum curso de mecatrônica na região. O mais próximo era justamente Florianópolis, na UFSC, ou lá no oeste do estado, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas era no vestibular da CAF, ou no Paraná, ou para baixo no Rio Grande do Sul. E aí eu me inscrevi no máximo de vestibulares possíveis, que eu pudesse me aplicar, e fiz as provas. E na UFSC, eu escolhi como primeira opção automação, e como segunda, engenharia de energia, que era aqui em Araranguá. E, enfim, não deu certo passar no primeiro semestre. Eu fiz o vestibular em 2011 e para entrar em 2012. Eu fiquei na lista de espera de automação e tive a felicidade de ser contemplado na lista de espera e ser chamado para segundo semestre de 2012. É por isso que eu entrei em 2012 2. Eu comecei a fazer energia, fiz uma semana de engenharia de energia, até que saiu meu nome na lista da segunda chamada. Já era a sexta ou sétima chamada, alguma coisa, um dos últimos a entrar naquela minha leva de 2012 2. E aí deu tudo certo, entrei em automação. E você falou que fez engenharia de energia, né? Uma semana. Uma semana, sim. Mas não... Depois de já ter se matriculado com engenharia de energia, tu não chegou a pensar, tipo, poxa, talvez... Tipo, não te deu uma incerteza, assim, de escolha de curso? Então, é bom que você... Rapaz, é bom, já fez o gancho para a segunda pergunta, hein? Olha só, teve incerteza. Então, por que para mim não foi uma escolha difícil? Porque eu queria automação. A minha primeira escolha foi automação. Energia foi assim, uma segunda opção, o cara tem que botar alguma coisa. E aí, enfim, como eu já tinha passado por um curso técnico de eletromecânica, eu tive matérias de elétrica, tive matéria de mecânica. Eu não gostava nem tanto de mecânica, e eu também, elétrica, não era uma coisa também que, nossa senhora, me chamava a atenção. Porque teoricamente, a minha segunda escolha, eu queria ser uma dessas duas, né, engenharia elétrica, engenharia mecânica e tal. Mas pela minha experiência com técnico, eu já meio que sabia que essas duas, viver disso, ou escolher isso como sendo o foco, não era a minha principal intenção. Então eu botei engenharia de energia porque naquela época eu fiz pesquisando, aquela coisa de guri novo, pesquisa, o que vai ser o mundo daqui a 10 anos. Então era um curso novo da UFSC, engenharia de energia, numa matéria que é promissora a nível de mundo. Então hoje energias renováveis, aquela coisa toda, indústria 4.0, indústria verde, energia verde. Então, o tema energia é um tema que tende a ser algo em voga nos próximos anos, e daí eu falei, bom, como segunda opção, eu vou tocar aqui. E era em Araranguá. Não sei,
o Gabriel talvez seja é de Brasília, talvez não sei se está muito habituado aqui com a cidade da região, mas Araranguá fica pertinho de Criciúma. Então, na minha logística, bom, se não der o plano A, que é UFSC em automação, tem um plano B que também não é ruim, fica pertinho de casa, eu consigo ir e voltar todo dia, a grosso modo. Mas foi por isso que eu escolhi a segunda opção de energia. Mas assim que saiu o meu... Cara, assim, eu não vou dizer que eu fiz figa, mas que eu fazia umas velhinhas para ser chamado, eu fazia. Eu queria automação. Essa era a minha intenção. E eu tô para te dizer que se eu não tivesse sido chamado na lista de segunda chamada, provavelmente, a gente nunca sabe se não veio ocorrer, mas eu provavelmente tentaria pelo menos mais uma vez no final daquele ano. Eu tentaria mais um chute, mais uma tentativa ainda. Certo. E tu veio pra Floripa, foi em 2012. 2012 tu veio pra UFSC. E qual foi tua maior dificuldade? Tu veio morar sozinho? Veio com algum familiar? Como é que foi? Eu vim sozinho. Sozinho não, eu vim eu e um outro amigo meu que, na verdade, a gente se tornou amigo no meio do caminho. Era um cara aqui de Criciúma também, que ele também tinha passado para a UFSC, também para o segundo semestre, só que ele ia fazer design. Totalmente, ele era um cara da minha idade, do meu terceirão, então eu conhecia ele, tá? A gente sabia quem era, não sabia quem o outro era, mas a gente naturalmente não era próximo. E, enfim, coisas da vida, né? Só que as nossas vós se conheciam, as nossas avós. E aí, cidade pequena, né, aquela coisa meu netinho vai pra Florianópolis, não sei o quê. Minha avó começou a espalhar pra tudo que é grupo de idoso, dominó, bingo, diabo 4. E nessas aí, descobriu a avó do outro louco lá, que também é pra Florianópolis, aí nos apresentava, sei quem é. E aí, enfim, deu certo. Então, no primeiro momento, eu fui pra Florianópolis dividi kitnet com esse rapaz. Durante os primeiros 1 ano e meio, eu e ele dividimos uma kitnet, até que daí a namorada dele, depois de 1 ano e meio, passou também para UFSC, também para design, daí ele me abandonou, bem que ele fez, me abandonou, foi dividir apartamento daí com a namorada dele, e eu fiquei com a kitnet toda para mim. Então, assim, dificuldade. Eu já era uma pessoa acostumada a me virar sozinho em Criciúma. Quem estudou na SATIC sabe, a SATIC, meu amigo, ou tu se vira, ou tu... É um colégio que, assim, muito bom colégio, né? Não é uma crítica ao colégio, mas é um colégio que tinha 9 turmas de terceirão. Então é uma galera, tu tá ali no meio de todo mundo e cada um faz o seu e tu tem que saber fazer isso. E como a SATIC é um colégio técnico, ele de certa forma, é uma metodologia que nos prepara para essa vida, não é viver sozinho, mas prepara para essa vida de trabalho, do mercado de trabalho. Já nos prepara a ter que se virar, a ter que tomar suas próprias ações. Tanto que, assim, isso eu não boto no currículo, mas eu tenho um curso de culinária de 1 semana, que a SATIC proporcionava. Porque a maioria dos técnicos, dos alunos técnicos que se formavam na SATIC, iam fazer estágio fora de Criciúma. Ia fazer estágio em Blumenau, ia fazer estágio em Joinville, ia fazer estágio em Caçador, ia fazer estágio em Paraná. Então, era uma vertente muito, muito normal, porque o técnico na SATIC também exigia fazer um estágio. Então, era muito normal as empresas virem. Cansei de ver a VEG, a Tupi, a outra de transformar a BB, vir na SATIC, fazer aqueles programas de estágio e tal, para levar estagiário para lá. Então, assim, eu já tinha um pouco desse entendimento já no técnico. E cara, já estava acostumado a me virar sozinho. Era só questão de me virar sozinho em outra cidade, mas Florianópolis também não é um outro país, então a adaptação foi rápida. O fato de eu não ter ido sozinho talvez tenha ajudado no primeiro momento. Então tinha alguém ali comigo também que ajudava na questão de se adaptar e tal, um ajudava o outro pelo menos nos primeiros anos, primeiro ano. E de resto, foi tudo certo. Eu não tive nenhuma dificuldade em morar sozinho. Eu tive dificuldade no primeiro semestre com a faculdade. E aí é a hora que a régua sobe. Aquela kitnet onde eu fui para Florianópolis ficar pela primeira vez, eu me formei nela. E depois que eu me formei, eu ainda fiquei 6 meses em Florianópolis. A gente vai chegar lá e eu só morei em um lugar em Florianópolis, que foi nessa kitnet. Morei durante 6 anos nessa kitnet. Não me mudei de lugar.
Depois que o Guilherme, é o nome desse rapaz, depois que o Guilherme foi dividir apartamento com a namorada, o que aconteceu? Achar uma outra pessoa para dividir apartamento, aí assim, cada pessoa, cada um, né? Eu sou uma pessoa que tendo a ser mais criterioso quanto a isso. Então, beleza, foi com o Guilherme, no começo a gente já se conhecia e tal, mas enfim, também estavam os dois novos, os dois indo para Florianópolis, a gente... E o santo bateu, assim, eu e esse meu colega de quarto, cara, o santo bateu de tal forma que eu falei, meu Deus do céu, nunca tivemos um problema, foi assim, sensacional. E aí depois que ele saiu, era uma kitnet, então também assim, não é como se eu tivesse sobrando espaço. Os custos envolvidos, no meu caso, a minha família tinha um suporte familiar para bancar os custos, da kitnet pelo menos. Então, a alimentação era RU, e rancho de Criciúma para Florianópolis, ia final de semana, botava as coisas na mochila, o que dava e voltava. Então a gente mantinha os custos mais flat possível, e a questão do apartamento, a minha família conseguia bancar os custos de não ter que dividir com alguém. E aí eu optei por não procurar alguém para dividir. Então, assim, na minha turma, até tinha o pessoal da minha turma, da automação, que estava comigo. Se algum desses ali tivesse, de repente, procurando algum apartamento, ou procurando dividir apartamento, naturalmente eu talvez tivesse oferecido. Mas como naquela época da mudança não tinha ninguém precisando, eu também não ia sair oferecendo para qualquer um. Ficou por isso, e aí ficou o primeiro semestre assim, o segundo semestre só eu, e aí vida que vai. Aí, assim, aí depois que você está acostumado também, aí mudar a rotina já é um outro... Já é um outro BO, daí o cara já não quer mais mudar a rotina e já fica por isso. Então, morar, dividir tem as suas vantagens, morar sozinho também tem. Aí resta saber o que mais agrada o cliente, né? Ô, Bruno, você estava falando que, tipo, você queria porque queria a automação, que se você não conseguisse passar, você ia tentar de novo. E também você falou que uma das maiores dificuldades, sem ser essa adaptação de ter que ir para outra cidade, você está falando que a maior dificuldade foi, de fato, a faculdade. Quando você chegou no seu primeiro semestre, você levou um susto, porque eu não sei como é que era na sua época, porque no nosso caso, quer dizer, no caso do meu e do Danilo, porque o Davi tá de boa, que não precisa fazer cálculo nem física, a gente tá com uma cacetada de trabalho, tem que fazer esse trabalho, tem que fazer o projeto semestral, tem que fazer trabalho de desenho técnico, tem que fazer um montão de coisa em um espaço curto de tempo, aí vai aparecendo mais coisa, aí tem prova, um monte de coisa. Como é que foi na sua época? Sim, é a mesma coisa, tá? Assim, na minha época era o mesmo cenário, é a mesma correria, o mesmo nível de cobrança. E eu vou aproveitar esse teu gancho para falar uma coisa que eu sei que é uma das perguntas lá na frente, mas eu vou já dar uma brifada nisso. O que eu acho uma forma de analisar, tá? Uma forma de vocês encarar esses desafios que a faculdade vão impor a vocês. A faculdade é uma ótima forma de testar a resiliência de vocês. Essa resiliência vai ser testada de novo no mercado de trabalho. Então, lá na frente tem umas perguntas sobre isso, a gente discorre um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas o fato de vocês terem uma carga horária, principalmente nesse começo, uma carga de horário que ela é mais pesada, exige mais tempo de vocês. Respondendo a tua pergunta, se eu levei um baque. Cara, o primeiro semestre foi foi o momento mais crítico da minha, por incrível que pareça, o momento mais crítico da minha faculdade foi o primeiro semestre. Depois que eu venci isso, o curso eu já sabia que é o que eu queria, então assim, eu estava totalmente tranquilo e confortável com a minha escolha. A questão era vencer o desafio. E o primeiro semestre foi o maior desafio que eu tive para vencer. Dali para frente a coisa foi andando. Porque assim, eu vinha de um colégio que era um colégio difícil, mas não era um colégio que puxava muito porque tinha o técnico. Então na SAT que existia meio que um contrabalanço, como eu fazia médio de manhã, ensino médio de manhã, ensino técnico à tarde. O ensino médio, ele era, assim, o mínimo para te não ser um idiota. Então, era uma formação boa, era uma formação ok, mas não era uma formação vocacionada a vestibular, porque tinha o técnico que te puxava à tarde. Então, a coisa dava uma balanceada. E, cara, eu sempre tirei de letra. Cara, eu sempre tirei de letra, assim. Tinha quase, lá na SAT, mas isso acho que assim, eram 4 bimestres, né? Terceiro bimestre já estava passado. Os últimos 2 meses eu ia para aula só para não rodar por falta. Já tava, imagina, mão nas costas. E, cara, não que eu entrasse na faculdade achando que ia ser fácil também. Mas eu falei, bom, beleza, né? Vamos. Até agora eu vim bem. Rapaz, cálculo me deu uma lenha. Me deu uma lenha que eu falei, meu Deus do céu. Eu achei que eu sabia alguma coisa. Tomei a primeira prova de cálculo que eu tirei 3.
Aí na segunda eu fiquei na média, que eu tirei 6,5 ou 7. Na terceira eu tinha que tirar 9,5. Uma coisa que vai passar. 9, 9,5. Ou era pra passar direto, senão eu caí em recuperação e tal. Não é que eu fosse rodar radical, mas enfim. E eu me estudei igual um condenado. Eu peguei o livro do Stuart, acho que é acho que é o Stuart na primeira cálculo. Mas eu debrulhei aquele livro. Rapaz, eu resolvi as coisas de cabeça para baixo. E pra focar nessa, eu vou garantir o meu passo livre. E aí eu fiz a prova, tirei o que eu precisava, assim, tirei o que eu precisava, por alguma coincidência do cosmo alinhado naquele dia, com a meu chakra, com a lua, com não sei o que, eu precisava de 9, 9,5, 9,25, e pá, 9,25, na mosca, passei com 6,75, coisa linda, 6,75, aliás, 5,75, né? Você já sabe, né, 5,75, redonda para 6, passou, né? Então, era essa, assim, ó, foi o primeiro semestre, tá? O primeiro semestre foi o que rola esse baque entre, beleza, eu estava no ensino médio, ensino técnico, agora é faculdade, a régua é outra. A régua é outra, tanto a régua quanto a conteúdo, quanto a cobrança. E aí, por isso que eu vou ser repetitivo. A cobrança, por mais que agora talvez pareça uma coisa sacana, putz, o cara quer tirar o meu sangue. Mas, na minha opinião, isso é um filtro importante lá na frente. E vocês, talvez lá na frente, daqui a uns 5 anos, vocês lembrem disso que eu estou falando, que vocês naturalmente vão ter colegas de turma e vocês vão ver como as coisas vão evoluir ao longo do tempo. E esse filtro, ele faz diferença. Quem tem resiliência para aguentar, não estou nem dizendo que assim, tem que passar direto, puta, às vezes o cara se engalha, faz parte. Não é esse o ponto, mas é a resiliência. É de entender que beleza, mas ser firme, ser teimoso, de tentar de novo e fazer diferente da próxima vez. Isso é um diferencial que vai fazer diferença lá na frente. Pode falar, não? E ainda com relação à primeira fase, assim, teve alguma outra disciplina que tu acabou penando um pouco? Não sei se você já tinha introdução à engenharia nessa época também. Não. Não era introdução, não tinha. Tinha uma matéria que o francesinho, que eu esqueci o nome, o Marie e como é que é o nome do outro professor que se aposentou também? Eram 2 dinossauros ali da USP, era o Marie e o outro que eu esqueci o nome. Eu não sei se era introdução à engenharia o nome da matéria, mas era mais ou menos esse o conceito e tal, apresentava engenharia. Era o que a gente tinha que fazer o AGV. Era essa matéria, eu não lembro qual era o nome dela, mas a gente tinha que fazer o AGV. E aí tinha um pouco dessa característica de ser uma matéria introdutória à engenharia. Mas hoje eu sei que a grade ela é bem mais focada nisso, né? Tem uma matéria específica para isso, que eu acho muito importante. Tem algo que tu se arrepende da época da graduação ou algo que tu mais se orgulha, assim? Então, essa eu vou ser mais rapidinho, então. Que eu me arrependo. Eu vou primeiro começar com o que eu me orgulho, tá? O que eu me orgulho do Bruno foi o meu foco. Assim, se vocês pegarem ali o meu currículo, eu não fiquei em recuperação em nenhuma matéria. Eu achei que isso já ia falhar já de largada. Eu já vou cagar já no cálculo na primeira fase. Eu já vou cagar meu currículo aqui já. E aí eu fui persistente, vou estudar, vou engolir esse livro. E assim, que eu me orgulho muito foi esse meu foco de, cara, eu vou lá para estudar e eu vou estudar. Vou dar o meu máximo, vou aprender, eu vou fazer isso aqui, render cada minuto. Porém, nada na vida tem um efeito colateral, né? Qual seria o que eu mais me arrependo? De talvez não ter explorado mais a faculdade. Explorado mais, inclusive o curso. Explorado mais, talvez, coisas que o curso oferece como grupo, meu Deus do céu, como conhecer pessoas. Então eu fiquei às vezes ficava muito fora disso para focar em estudar, e eu acho que isso é uma coisa que não é que eu me arrependa, mas eu sinto falta. Assim, arrepender seria complicado porque eu escolhi não fazer isso para poder, de certa forma, focar no estudo. Mas é algo que eu diria para vocês pesar. Assim, o curso proporciona muitas oportunidades de tu conhecer pessoas, de tu fazer amigos no curso, e a UFSC proporciona isso fora do curso, como universidade. Então, explorem isso, tá? O que vocês puderem fazer de trabalhos extracurriculares, claro, primeiro semestre, segundo semestre,
não é bem o momento, que o pau vai estar torando. Mas a hora que vocês passar essa primeira parte, assim, esse primeiro funil, não percam tempo, cara. Vão atrás, assim, fazer alguma coisa, um pet, ou um autojum, alguma coisa paralela que isso enriquece demais. Se conseguir, paralelo a isso, manter a grade de horário dentro de um padrão, porque depois também vira um banzé, começa a ficar muita coisa para trás, depois começa a ter que correr atrás do tempo, né? Então isso também atrapalha. Mas é isso, o meu orgulho foi de ter feito a faculdade em 5 anos e meio, porque o meu estágio durou um ano, senão eu teria feito em 5 anos. E o que eu me arrependo é de não ter aproveitado mais as coisas que a UFSC proporciona. E na tua época, Bruno, tu frequentava bares às vezes ou quase nunca? Como é que tu se... Às vezes. Não, às vezes. Não, eu não era o que mais frequentava, longe disso. Mas eu frequentava... Os bares com a minha turma, eu costumava frequentar. Futebolzinho e tal. Os bares da UFSC, esses eu frequentava menos. Porque também, eu sou obrigado a ter que me fazer um disclaimer aqui. Vou ser rápido também, porque isso não faz parte nenhuma das perguntas. Então, vocês não querem saber disso. Mas eu vou falar só para me limpar a minha barra. Eu entrei na UFSC namorando. E a minha namorada de Criciúma. E eu me formei namorando. Então, de novo, depois se você quiser editar essa linha, vocês podem editar. Ninguém precisa saber disso. Mas o fato de eu estar namorando também me boicotou de participar de algumas coisas. E deu certo porque eu estou formado e estou casado. Então, talvez eu tenha feito a escolha certa. Mas isso também isso foi escolhas minhas. Tudo isso é escolha. Nada disso eu delego a ninguém. Eu escolhi fazer isso. Mas por isso eu também não frequentei tanto. Principalmente festas e bares. Questões envolvendo assim, conhecimento, explorar a UFSC de outra forma, não tem nada a ver com isso. Mas festas e bares e essa vida paralela universitária eu frequentei pouco. Bem pouco. E na tua época, o Linguição da Automação já era uma festa famosa? Como é que era? Não, já era a melhor festa. Já era, e ainda é, até onde eu sei, a melhor festa da UFSC. Não há dúvidas quanto a isso. Frequentei alguns, aí sim, claro. Linguição tinha algum passe livre ali para ir no Linguição. E isso, o Linguição é uma das atividades paralelas que, cara, aproveitem. É muito legal. Enriquece bastante. Não só a parte de zoeira, que é ótimo também, mas não só isso. Depois, quando vocês organizaram um evento, talvez agora vocês não consigam visualizar isso, mas organizar um evento para 5.000 pessoas, que foi o Linguição que eu organizei, por exemplo, cara, isso te traz uma experiência que é legal, cara. É legal. E não é fácil. Organizar um evento desse, ter que escolher isso, escolher aquilo e tal, e organizar, é um negócio puxado. Não parece, mas a engenharia faz diferença nessas horas. Diga lá. E tu foi responsável por qual parte, assim, da organização? Tipo, marketing? Eu sei que acho que são umas 3 ou 4 áreas, né? Cara, eu era meio que... literalmente, eu era o Coringa. A nossa organização foi... De novo, minha memória é uma bosta. Se não me engano, foi 29. Tem 29... Acho que foi o 29º. Depois eu até posso pegar minha camisa, tá aqui em algum lugar. Mas foi o 29º, se eu não me engano. E o nosso comitê era relativamente pequeno naquele semestre. A gente tinha, eu acho que 9 ou 10 estava organizando. Então, meio que todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo. Todo mundo tinha que se envolver na parte do marketing, na parte de logística, na parte de financeiro, na parte de atração. Então, todo mundo fazia um pouco de tudo. E eu meio que fazia um pouco de tudo porque como eu justamente ficava mais por fora dessas partes, eu não tinha um contato muito forte com a questão da logística, não tinha um contato muito forte com nada disso, para puxar à frente, para ser a pessoa responsável por isso, mas eu funcionava bem como um apoio para todas as áreas. Eu ajudava o pessoal do financeiro, quando precisava de alguma coisa, eu ia atrás do marketing, eu ia atrás de logística. Na festa, por exemplo, literalmente fui o Coringa. O cara que ficava com o radinho aqui e estava correndo a festa inteira, se o caixa chamava, eu lá no caixa resolver o problema. Se o caixa tá ok, eu ia no bar ver como é que estavam os bares, eu via se as atrações estavam entrando no palco. Eu literalmente era o Coringa e ficava na festa de um lado pro outro. Então, foi legal, porque eu participei de todas as partes da festa. E tudo um pouco eu me envolvi. Foi um dos melhores exibições de todo o tempo. O 29. Podem procurar.
Vai lá. Certo. Ô, Bruno, tu disse ali em relação à tua formação acabou atrasando por conta do teu estágio. Eu queria saber um pouco em relação ao estágio. Tu só fez o estágio obrigatório no final de curso ou tu fez outros estágios dentro da UFSC? Ou Não, fora eu fiz. também? Fora da UFSC eu não fiz. Aí, assim, aí fora da UFSC tinha os horários. A UFSC ela acaba penalizando quanto à grade de horário, né? É difícil encaixar alguma coisa fora da UFSC, a não ser que seja uma empresa, uma indústria que tem. Indústria não tem, até Florianópolis não tem indústria. Mas, assim, a não ser que seja uma empresa que esteja habituada com isso, mas é mais difícil. Se eu não conhecer alguém e tal, aquela coisa, a empresa que é do fulano, que era da automação, que era um ex-funcionário da UFSC, não é muito difícil encaixar horário. Não é que seja difícil encaixar horário, você tem que abrir mão da grade para poder ter essa experiência fora da universidade. As minhas experiências foi o seguinte: eu fiz o estágio obrigatório, só que o estágio obrigatório é uma matéria de 6 meses, teoricamente. O meu estágio durou 1 ano, que foi no Laimar. Eu até comentei com o Danilo, seria uma das informações que estaria faltando na minha bio, foi que eu fiz 1 ano de estágio no Laimar, que foi onde eu fiz o meu estágio obrigatório. Aí depois do Laimar eu fiz 1 ano no LabMet, de estágio no LabMet, que foi um estágio barra já o meu PFC, porque o meu PFC foi ali no LabMet. Então, eu fiz o estágio obrigatório, foi no Laimar, e a minha experiência no LabMetro foi para fazer o PFC. Eu, de certa forma, eu não fiz nada extra, além do que precisava. Então, com a diferença de que o meu estágio durou 1 ano e o meu PFC durou 1 ano também. Então, assim, foram bem aproveitados, digamos assim. Mas eu fiz só tive essas 2 experiências. Eu falei para vocês, eu tentei, quando eu era no terceiro, quarto semestre, eu tentei entrar no PET umas 2, 3 vezes, na Autojum acho que uma vez, PET elétrico e PET mecânico eu tentei entrar. Eu não lembro se foi no Kite ou se foi no Baja, não foi no, como é que era o outro nome? Fórmula. Tem um que era do carrinho lá, que agora eu vou esquecer o nome. Também tentei, nenhum desses eu consegui. O mais próximo que eu cheguei foi do PET mecânico, que até a última fase lá, que tipo assim, passaram 6 e iam entrar 3. Eu fui até essa parte, até os 6, mas não fui feliz de estar entre os 3. E aí eu tentei isso quarta, quinta, terceira e quarta fase, por aí. Depois de passar o primeiro ano, de passar pela turbulência, aí eu fui atrás de alguma coisa extra. Não consegui nesses 2 semestres que eu tentei, não consegui nada. Eu falei, bom, então, já que eu não estou fazendo nada extra, aquilo que eu falei, o foco eu vou estudar. Eu vou garantir que, beleza, já que eu tô com tempo, né? Já que eu tô com tempo, eu vou caprichar. Daí eu caprichei a quarta, quinta fase, lá pela 6ª fase eu comecei de novo a ir atrás, daí sim, aí atrás já pensando para metade final da minha faculdade, não, agora eu vou atrás de um estágio, vou atrás de alguma coisa já para começar a entender o que eu vou fazer quando eu me formar. A gente vai chegar lá depois. Então, aí eu comecei atrás disso aí. Aí eu fiquei 1 ano no Laimar, depois fiquei 1 ano no LabMet. No Laimar, eu era responsável, o Laimar foi um caso bem específico, que foi um projeto da Petrobras, que a Petrobras angariava alguns laboratórios da UFSC, o Laimar era um deles, Laboratório de Hidráulica Marítima, para colher dados de um projeto na Reserva Marinha do Arvoredo, que é uma ilha que fica ali na altura de 4 ilhas, ali, uma de Bombinhas, assim, uma ilha ali que é uma reserva ambiental. E a Petrobras botava dinheiro para ser feito pesquisa lá. E o Laimar era responsável por pesquisar, por colher os dados relacionados a essa parte da hidráulica marítima. Então a gente tinha marégrafos, a gente tinha estações meteorológicas, tinham esses equipamentos que o nosso laboratório era responsável por dar manutenção e colher essas informações. E eu era o engenheiro responsável pelos equipamentos. Porque no Laimar, a nossa equipe era formada por oceanógrafo, pessoal da biologia e eu da engenharia. Então, eu era, cara, tu é um engenheiro de automação ainda, tu é o cara que sabe mexer em máquina, que vai entender de sensor, é contigo. E aí, basicamente, era isso. Eu era responsável por dar manutenção, assim, eu era responsável por dar manutenção, chega a ser um exagero, porque os equipamentos não estragavam, né? Eu só tava lá, eu tinha que ir lá e ajudar eles a colher os dados. E eles trabalhavam com MATLAB, e eu tinha muito forte MATLAB por causa da automação. Então, como eu tinha conhecimento bom em MATLAB, eles tratavam, fazer toda a parte de processamento de dados em MATLAB. E aí isso foi o que foi um diferencial. Então, isso que eu fiz no Laimar, isso foi o meu estágio foi isso aí.
E depois, assim que terminou esse um ano, né? Não é nem que terminou um ano, é que eu fiquei um ano ali, fiz o estágio, pá, beleza, e aí eu precisava fazer o PFC. E não sei se hoje ainda é assim, mas tu não pode fazer um PFC no mesmo tema do estágio. Tinha meio que uma... Tem meio que essa regra. Tu tem que fazer uma outra coisa. O estágio é uma coisa, o PFC é outra. Não tinha que dar uma separada. E aí eu falei, tinha que buscar uma outra oportunidade, porque eu não tinha mais... Até também o projeto não estava acabando, o projeto era um tempo limitado e tal, também já estava precisando fazer outra coisa. Aí eu apareceu essa oportunidade no LabMet para fazer instrumentalização de compressores de refrigeração. Então, a grosso modo é isso. Aí eu entrei para fazer isso aí. Eu entrei no guarda-chuva de um doutorando, que estava fazendo um projeto maior, enquanto uma parte desse projeto dele era colher dados e instrumentalizar um compressor para gerar alguns regimes de trabalho e tal, então tinha que ir lá. Eu era o cara que tinha que ligar o compressor, tapar o nariz, o bicho pedia aquele inferno que ligava esse negócio lá, e colher os dados, processar esses dados e devolver para ele esses dados processados, para gerar os gráficos, para gerar as curvas de trabalho do compressor e tal. Então, daí esse foi o meu PFC. Em um ano no LabMet, nesse projeto, desse doutorando, enquanto eu desenvolvia as atividades para ele, eu também gerava as atividades para depois compor o meu PFC. Foi ali um sistema de... Na verdade, foi justamente fazer essa instrumentalização do compressor para testar um sistema de controle, que era o sistema de controle que o doutorando estava testando. Sistema de controle baseado apenas em indicadores elétricos, sem precisar botar um tacômetro na ponta do compressor. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas, eu entro mais em detalhes, porque é um negócio... É uma coisa, né? PFC, essa coisa meio técnica. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu explico um pouco mais. Se não, vamos ficar por aqui. E também tinha aqui em Criciúma uma empresa que fazia isso, faz até hoje, que é a UpQuery, que é a empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa de BI. A gente tem, diferentemente da Bix, a Bix ela é uma empresa de BI, uma empresa de dados, que ela presta consultoria. Na minha época, tá? Hoje ela faz bem mais coisa, tá? Mas na minha época, o que eu era? Eu era um analista de ClickSense. ClickSense e ClickView são ferramentas de BI. Então, ele tinha um cliente que tinha essas ferramentas, a ferramenta é uma ferramenta de terceiro, o cliente compra a ferramenta e contrata a mão de obra especializada, nesse caso, a mão de obra dos consultores da Bix, para implantar isso. Eles faziam, os consultores, tanto a parte de consultoria de mercado, consultoria de negócios, quanto a implantação. E eu fazia isso aí, eu fazia essa implantação. E a UpQuery é mais ou menos a mesma ideia, só que a diferença é que a UpQuery tem um software. A nossa empresa tem uma ferramenta de BI. Então a gente é proprietário do nosso software de BI, mas fora isso, é a mesma coisa. A gente compra a ferramenta, eu vou em campo tanto fazer a implantação da ferramenta, quanto fazer essa parte de consultoria de negócio. Então essa foi assim a minha trajetória, de forma resumida. Hoje eu trabalho com isso porque foi algo que eu senti no final da minha faculdade. Fui apresentado a essa área, digamos assim, gostava muito. Um adendo, tá? Eu adoro realimentados. Cara, controle é uma coisa que me enche o olho fazer. Eu gostava muito de controle. Só que, escolha pessoal, eu não conheço ninguém que trabalha com controle, que não seja docente. Vocês não tiveram aula ainda, mas vocês já ouviram falar do Júlio, né? O professor de realimentados. Cara, o Júlio é foda. Eu tenho muita admiração pelo Júlio. Como assim, uma pessoa intelectual e tal. Cara, ele é muito bom. Só que eu não quero ser docente. Não é uma coisa que eu quero pra mim. E controle eu adoro, cara. Adoro controle. Só que hoje, assim, tudo que tu compra tem autotune, né? Então, tu vai... O que tu precisa de engenheiro de controle e automação? E agora eu vou falar de coisas que vocês vão ver daqui a uns 6 semestres, tá? Mas que saiba calcular os polos de uma equação. Não precisa. O MATLAB faz isso, tudo faz isso, então eu adorava isso, uma coisa que se eu pudesse trabalhar com isso, cara, eu ficaria muito feliz. Mas eu não via mercado que não fosse no meio acadêmico, que não fosse fazer isso como um estudo. E aí a gente já começa a misturar também Brasil, não é exatamente o melhor país no mundo nesse tipo de incentivo, a questão da docência, a questão dessa parte. Então, não tinha muito para onde ir quanto a controle. E aí, entre as coisas que eu gostava de fazer, bom, controle eu gostava, mas não via futuro no controle. Fui apresentado essa área de dados, e falei, essa aqui tem futuro, e daí por ela eu fui.
E até o momento não me arrependo. Continuo gostando, depois de quase 6 anos formado, continuo gostando muito do que eu faço. Então você trabalhou basicamente só com essa parte de dados, então, desde que tu saiu se formou. E eu não entendo muito bem, na real, o que é BI. Tipo, se pudesse dar uma explicaçãozinha. Vamos lá. Tá, então, uma explicação simplesinha do que eu faço. Qual é a ideia do que é o BI, né? Business Intelligence. A ideia é que, hoje em dia, o que eu fazia quando estava no Laimar e quando eu estava no LabMet era pegar os dados, que dados a gente tem em abundância. Hoje, cada vez mais. É pegar esses dados, tratar esses dados, modelar para que esses dados virem informação. Do ponto de vista empresarial, de negócios, qual é o foco do BI? É agilizar e tornar a decisão do gestor mais rápida, fácil e assertiva. É entregar na mesa do cara as informações que ele precisa para vencer os desafios. Seja mostrando um cenário daquilo que aconteceu e ele precisa revisar, seja mostrando predições de cenários que podem vir a acontecer. Envolvendo tudo isso a partir de dados. Então, dados aí no caso de novo, mas mais agora para a parte de negócios, de empresa, de indústria. Dados de faturamento, dados de cliente, dados de mercado, cruzar todas as informações, dados de produção, custo, enfim. Cruzar esse universo que é vastíssimo de informação. Hoje todas as empresas, todas as indústrias, todas as áreas têm um fácil acesso à informação, aliás, a dados, tem um fácil acesso a dados, só que são poucos os que conseguem tirar alguma coisa desses dados. Porque dado por dado não quer dizer muita coisa. Mas o que esses dados me dizem? Né? O que eles me indicam? Que tipo de insights eu consigo tirar a partir deles? Então é isso que, resumidamente, é o objetivo do BI. O objetivo de um software, o objetivo de uma... Porque o software que eu digo, o ClickSense é um software, por exemplo. A UpQuery tem um software. Mas o software é uma coisa, eu diria que quase uma metodologia BI. É ter essa visão data-driven, essa visão central de que tomarei decisões baseadas em dados. Para isso, eu preciso ter esses dados, colher esses dados, modelar esses dados e entregar esses dados no gestor, entregar esses dados na ponta, para que ele consiga, a partir deles, tomar decisões baseadas em dados. Fui bem resumido, mas é isso. Ajudou? Explanou? Bom, só para aproveitar, antes de... Talvez BI seja um termo que não estão muito familiarizados, mas acho que todo mundo já ouviu falar em Power BI, né? Power BI é um software de BI, justamente. Então, é o supra-sumo aí da galera, é Power BI. Fica a dica aí. Certo. Ô, Bruno, assim que tu saiu da UFSC, você sentiu que faltou alguma informação, a UFSC te passar, quando vocês saírem da faculdade vai ser assim, vai ser assado, ou tu achou que assim que tu saiu tu já estava preparado para o mercado de trabalho? Como é que foi para ti? Eu vou te dizer o seguinte, dizer que eu estava preparado para o mercado de trabalho é complicado porque a gente nunca sabe o que vai ir pela frente. Aí agora eu vou pegar o gancho do que eu falei lá no começo da nossa conversa. O que é o foco, na minha opinião, qual é o foco da faculdade? Eu vou aproveitar e vou responder uma outra pergunta que eu sei que está aí. Hoje eu trabalho com dados, certo? Uma das perguntas é, daquilo que eu fiz na faculdade, quantos por cento eu uso hoje? Cara, o que eu vou falar é cruel. Mas hoje, no meu dia a dia, no meu ganha-pão, se eu for criterioso, eu uso uma matéria, e essa matéria nem obrigatória era. Era opcional e eu fiz porque, cara, eu devia estar muito louco naquele momento. Eu falei, vou fazer essa matéria aqui, que foi banco de dados. Eu falei para vocês, eu odiava a programação. Eu odiava a programação. Terceira, eu falei, não vou fazer isso, mas nem fuder. Mas beleza, a vida vai passando. Comecei a trabalhar com dados, no Laimar, colher dados, processar dados. No LabMetro, colher dados, processar dados, e me deu um tino. Beleza, eu posso não gostar de programação, mas o mundo hoje está em banco de dados. Tudo hoje está em banco de dados. Nuvem, não sei o quê. Cara, é um data center
Só que não tá no teu escritório, só isso. Tá lá, tem um puta de um data center enorme, tamanho de um shopping, mas é máquina, é servidor, tá lá. Os dados estão lá. Eles só estão toladinhos. Mas a nuvem é um lugar físico, não tem nenhum segredo. E eu falei, eu preciso entender isso. De novo, a minha intenção era, eu preciso entender, saber como é que funciona, pelo menos tá a par disso aí. Não quero fazer isso. Fiz a matéria de banco de dados, onde eu aprendi query, aprendi SQL, aprendi banco de dados e tal. Falei, beleza, show de bola, tchau, tchau e bênção, nunca mais quero ver isso na minha frente. E o mundo dá voltinhas. Hoje, o que eu faço dia após dia, além de tirando a parte de consultoria, é escrever SQL. Hoje eu sou quase um sênior escrevendo SQL. Banco de dados Oracle, programação de banco de dados Oracle, programação de query, de SQL. Eu faço isso com a mão nas costas. E foi uma matéria opcional. Mas agora, então, isso responde uma pergunta. Agora eu vou ser um pouco mais abrangente. Não significa que o meu curso tenha sido inútil. Por que não foi inútil? Pelo aquilo que eu falei para o Gabriel. A principal vantagem da engenharia, claro que o conhecimento técnico é importante, claro que vocês vão precisar disso. Não esnobem o conhecimento técnico, vocês precisam dele também, foquem nele, ele é importante. Mas a principal característica, a principal benécia que a engenharia vai trazer é essa resiliência. É tu resolver problemas. Porque hoje, o que o mercado de trabalho busca é pessoas que resolvam. A gente está cansado de ter gente que enrola. E isso eu vejo na minha área e vejo em outras áreas. O que o mercado está saturado de gente que enrola. Que leva com a barriga, que finge que sabe. Que o mercado precisa de gente que resolva o problema. E esse vai ser o diferencial. O conhecimento técnico é importante? Ele pelo menos vai te ajudar a passar naquele primeiro funil. Olha aquela malha fina, aquele testezinho para saber se tu... Beleza, vou passar aquela malha fina? É importante. Conhecimento técnico. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês não têm familiaridade, cara, Excel. Aprenda o Excel. O mínimo, pelo menos. Vamos ali fazer uma planilha, fazer um PROC-V, se virar com Excel. Toda empresa, toda indústria também vai precisar. Vai estar envolvido com isso. E, de novo, essa resiliência e resolver problemas. A gente na engenharia é exposto a diversos problemas para serem resolvidos. Inclusive, logística de tempo. A engenharia nos expõe a esse problema. Como é que eu vou dar conta de fazer esse trabalho, essa prova, isso e ir para o bar? Isso é um problema, isso faz parte. E é isso aí mesmo. E a engenharia nos expõe a isso. E tu resolver isso, lá na frente, vai te fazer uma diferença enorme no mercado de trabalho. Aí, eu acho que a UFSC falta alguma coisa na UFSC, nosso curso. Eu acho que é até maldade de falar, porque o nosso curso ele é muito complexo. Nosso curso, a nossa grade, te mostra de tudo um pouco. E tu não se aprofunda em nada exatamente. O que é quase uma tônica das grades de engenharia no Brasil como um todo. Mas o nosso, isso é um pouco mais pungente, porque a gente, é elétrica, é informática, é mecânica, é tudo um curso só. O que eu acho o máximo, saber de tudo. Eu gosto muito disso. Eu fiz eletromecânica, não fiz elétrica, eu fiz mecânica. Eu fiz técnica em eletromecânica. E escolhi o controle de automação, pega um pouco de tudo. Então, nosso curso te expõe a tudo. Não tem como ele escolher uma das áreas. Isso fugiria da grade do curso. Então, o que ele poderia fazer a mais para preparar para o mercado de trabalho? Talvez expor os alunos ao mercado de trabalho. O que eu também acho que é uma puta de uma dificuldade. Eu entendo que eu também não sei como é que se resolve isso dentro da faculdade, dentro de uma federal. Mas eu acho que o que faltaria seria, de alguma forma, conseguir expor isso. Expor vocês ao que o mercado está pedindo. Mas, de novo, agora eu vou ser bem político aqui. Não é o foco da Universidade Federal. A Universidade Federal ela é feita para criar pesquisador. Esse é o intuito dela. E ok, tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Só que justamente por ter um foco mais de pesquisa, ela talvez deixe um pouco de lado essa questão do mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho está precisando. E aí o que eu posso acrescentar nisso é que o mercado de trabalho está precisando e a gente resolve. A gente vai lá e vai resolver, vai dar seus pulos. Uma coisa que eu aprendi na BIX, tá? Eu falo isso
foi o Igor que me falou, não sei se foi o Igor ou foi o Eduardo, uma frase que até hoje eu uso e serve para vocês também. Cara, tá com alguma dificuldade, tá com alguma coisa, bota a roupinha de sapo e dá teus pulinhos. Isso é o que o mercado de trabalho pede, e assim, isso é o diferencial. Conhecimento, de novo, vou ser repetido. Conhecimento técnico é importante? É, para passar na malha fina, sem dúvida. Dali para frente, é isso que faz a diferença. Tu resolver. Ir lá e realmente ser resiliente. Não parar no primeiro obstáculo. Tentar resolver o problema, ir atrás da solução. É isso que faz a diferença. Qualquer ramo que vocês resolverem atrás daqui para frente. Tá? Aproveitando o gancho, eu fui para a área de dados. Eu tenho muitos amigos que foram para a área de programação, front-end ou back-end. Muitos do que entraram comigo foram para essa área de programação, que não é para mim. Eu falei, não é para mim. Mas muitos foram para essa área de programação. E aí, de novo, a nossa grade não tem muita coisa de back-end. Front-end, muito menos. Mas dá uma pincelada. Dá uma pincelada nisso. E se é uma coisa que tu gosta, depois tu se aprofunda e segue caminho. Da parte de automação mesmo, mais industrial, tem 2 caras que se formaram comigo que acabaram indo realmente mais para a parte numa indústria, trabalhando como engenheiro de automação, mais ou menos, mas, enfim, essa parte mais técnica. A maioria acabou indo para consultoria, dados, programação, e o que é possível porque o nosso curso propicia tudo isso, ele dá de tudo um pouco, então depois tu escolhe o que tu gosta mais. A gente tem uma pergunta aqui sobre a mudança no mercado de trabalho, só que eu queria fazer um plus nela. Vamos supor que você estivesse se formando hoje, nesse primeiro semestre de 2023. Uhum. Você seguiria a mesma carreira de analista de dados porque tu, se descobriu, ou você tentaria alguma outra coisa porque ela tem uma demanda maior, por exemplo? Cara, programação é uma coisa que a demanda já tinha quando eu me formei 5 anos atrás e continua tendo. Tá? Porque o mundo vem ficando cada vez mais tecnológico, cada vez mais ágil e eu sinto isso falta, inclusive, na nossa empresa. Né? A gente precisa de mão de obra técnica de programação e é difícil encontrar. Só que programação, agora, sim, o mercado de trabalho hoje, depois da pandemia e tal, hoje, em 2023, ele já está um pouco mais maleável quanto a essa questão do home office e tal, e trabalho não presencial. Eu senti essa mudança acontecer no meu nicho e veio para ficar, gostem ou não, pessoas, tem prós, tem contras. Eu não sou um 100% adepto dessa prática, eu acho que ela tem prós e contras. Eu acho que se sirva de conselho para vocês, home office não é trabalhar de cueca no quarto. Isso é uma coisa que eu vejo recorrentemente em pessoas mais novas, que não são da minha idade, são mais novas que eu, mas que tem esse sonho de trabalhar de cueca no quarto. Isso não, o mercado não é isso, tá? Tem gente que faz isso? Tem, mas o mercado não está pedindo isso aí. E você, assim, essas pessoas tendem a se decepcionar. Não é isso que o mercado, não é isso que home office significa. Home office significa que tu conseguiu romper barreiras e atender o seu cliente de forma mais ágil. No final das contas, quem tem que ganhar é o cliente. Ponto final. É isso que o mercado é assim que o mercado funciona. O cliente tem que ganhar. E o home office veio para o cliente agora consegue ser atendido de forma mais prática. Não precisa necessariamente ter ir lá, local, o home office consegue resolver. Mas tem que resolver. Tem que resolver, não adianta primeiro tu trabalha, depois tu diz onde é que tu tá. Então, isso é uma coisa que o mercado de trabalho hoje ele tá meio obscuro. Cada vez mais tá difícil encontrar pessoas que querem trabalhar, por exemplo, no escritório. Que todas elas, principalmente na área de tecnologia, tá? Falando da área de tecnologia de dados, que eu tenho mais conhecimento para dizer. É uma coisa que o pessoal botou na cabeça que agora toda empresa tem que oferecer o home office, e se não oferecer o home office, não serve. Isso é uma bolha também que daqui a pouco vai estourar. Porque ele veio para ficar, mas de novo, veio para ficar para ser algo, para ser uma ferramenta a ser utilizada, não para ser um método de trabalho. Minha forma de pensar, tá? Não acho que isso vai vir para ficar para ser um método de trabalho. Não, agora vamos contar home office e é isso aí. É uma ferramenta que já era possível, sempre foi possível, mas a pandemia nos mostrou que ela funciona. Esse é o mote. A pandemia nos mostrou que ela funciona. Por que a gente não vai usar essa ferramenta? Porra, a gente faz faculdade de home office. Sabe? Então, por que a gente não pode usar essa ferramenta no lugar de trabalho? Pode usar, mas ela é uma ferramenta. Ela tem que ser usada em momentos certeiros. E, assim,
E o que eu vejo hoje no mercado de trabalho é um pouco disso. E o mercado tende a ficar cada vez mais inchado de profissionais com diploma, só que isso não significa que não tenha vaga. Porque a Upquery está contratando, sempre está contratando. Ela está sempre com a Upquery, a Bix, né? Tenho certeza que essas grandes empresas elas estão sempre contratando. Só que é difícil cada vez mais encontrar profissionais que estejam dispostos àquilo que eu falei, a ser resiliente, a entender que tu não vai sair do mercado de trabalho ganhando 8 salários mínimos. Não vai. Por mais que eu me dou falar isso, mas não vai. Não é o normal. Então, tu vai ter que passar por algumas escadinhas, vai ter que passar por alguns degraus. E não tem muito como ser diferente disso. E se vocês tiverem resiliência, a tendência é que isso se pague lá na frente. É que eu me incluo nisso, mas a geração mais nova tende a ser muito efêmera, muito querer tudo rápido. Querer que a coisa funcione. Querer que o cara se forme em 6 meses, esteja ganhando 10 mil, em 2 anos ganhando 20 e em 10 anos aposentado. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Então, as coisas vão acontecendo, vocês estão numa faculdade que vão preparar vocês bem para o mercado de trabalho, tá? Isso eu posso, na minha opinião, ela vai preparar vocês bem. O curso é um ótimo curso, vocês têm ótimos professores, aproveitem isso, tem professores muito bons mesmo. Então, as ferramentas a faculdade vai dar todas, não porque ela não se propõe a isso, mas ela vai dar os caminhos, ela vai dar as ferramentas, ela vai dar a base para que em cima disso vocês escolham aquilo que mais se adequa e evoluam nesse aspecto.